Fala galera vascaína, hoje é dia de Vascão, Vasco em campo aí contra o Fortaleza, precisando, claro, dos 3 pontos muito importantes na tabela do Campeonato Brasileiro. Hoje o Vasco pode aí, dar um salto e sair, do Z4 do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer informações aí do time do Vasco, também vamos trazer aí, muitas novidades do Vascão. Falo para você acompanhar esse vídeo até o final, que vai ser um vídeo bem rápido, informativo. Então, antes do vídeo, eu conto com a sua moral. Você que está passando pela primeira vez, tenho certeza que você vai dar aquela moral, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, e eu só tenho que agradecer a mais de 64 mil torcedores vascaínos que já é inscrito e está sempre dando aquela moral aqui pro meu humilde trabalho no YouTube. Valeu? Agradeço muito vocês e sem mais enrolação, bora lá trazer as informações, galera? O Vasco aí que tem um jogo importantíssimo, mais uma final aí nessas etapas de jogos agora, que o Vasco tem pela frente. Agora é o Fortaleza que vem aí com o time titular para enfrentar o Vasco, não vão poupar ninguém, vai vir ali o Pikachu, Marinho, os principais jogadores do Fortaleza, que está aí na final da Copa Sul-Americana, vão estar disponíveis para enfrentar o Vasco nesse jogo que, mais uma vez, a torcida do Vasco fez a sua parte, Mais uma vez o Caldeirão vai estar lotado, o torcedor vascaíno, com certeza vai empurrar o Vasco aí para mais uma vitória, O Vasco ali que vem com o seu time ali, com alguns desfalques, volta ali do Rossi, galera, que tá voltando ao time. Paulinho tá suspenso, também não vinha jogando muito bem ali, mas é uma peça fundamental no meio de campo do Vasco, O Medel lá, que perdeu, Venezuela ganhou ali de 2-0, fora o baile ali que o Soteldo deu em cima lá do Medel, mas, galera, o Medel faz falta para essa zaga do Vasco, então o Vasco ali tem alguns desfalques para essa partida, mas tem que entrar ligado no jogo. O Vasco precisa muito da vitória nesse jogo importantíssimo, nessa final contra o Fortaleza. Eu quero que você deixe aqui seu palpite para esse jogo. Use o nosso espaço do comentário para deixar aí o seu palpite para esse jogo. Para mim, acho que o Vasco vai ganhar, mas eu não gosto de dar o palpite. Eu quero saber o seu palpite para esse jogo. Beleza, galera? Agora eu vou trazer, a informação do Vasco de hoje que saiu aí, galera. 777 Partners vem enfrentando problemas para pagar seus funcionários. Afirma site, é isso mesmo. Documentos internos mostram que a 777 parceiros estão lutando para pagar até mesmo seus próprios funcionários. Eles ainda pretendem comprar o Everton. Muita gente aí falando em relação a isso, galera? Conheço o Sr. King, cuja empresa deve pelo menos 170 milhões de dólares, galera. Mais uma informação aí, depois aí do New York Times, Jogaram ventilador, muita coisa aí em relação a 777, que está saindo aí com uma empresa caloteira, Entrou dinheiro no Vasco, diz ali que entrou dinheiro no Vasco, o Vasco já pagou alguns clubes ali para sair do transfer ban, mas ainda está devendo, como trouxe aí o jornalista Fábio Azevedo, que o Vasco ainda deve o São Paulo, pela compra do Léo, e ainda deve o Corinthians, que não foi ainda, depositado nem o valor pela compra do Lucas Piton. Então a situação está muito complicada ainda dentro do Vasco, e mais essa notícia aí que está explodindo em relação a 777, mais um site aí, jogando no ventilador, que a 777 está devendo a Deus e o mundo, galera? O torcedor tá muito aí com a pulga atrás da orelha. O próximo presidente que entrar lá, tem que colocar pratos limpos ali na mesa para o torcedor vascaíno e ver aí se tira essa empresa de dentro do Vasco, que para fazer isso que eles estão fazendo, galera, tá difícil a situação do nosso clube em relação a contratações, porque devido a essa empresa tá dando aí calote e o torcedor vascaíno tá ficando revoltado nas redes sociais e desesperado a cada notícia que sai em relação à empresa 777. Então, agora eu vou trazer aqui, galera, o Jorge Salgado. Quem não assistiu o vídeo mais cedo, eu recomendo para você assistir o vídeo de ontem, que eu coloquei aqui, que o Jorge Salgado participou lá do Futebolaço Podcast. Nessa entrevista, nesse podcast aí, o Dieguinho colocou o Jorge Salgado na parede, e vou trazer mais uma parte. Claro que eu não vou trazer aqui imagem, só vou trazer o áudio, tá, galera? Porque senão eu posso tomar aqui direitos autorais, mas eu vou trazer mais uma parte onde o Dieguinho
colocou o Jorge Salgado na parede, né? Os torcedores ali mandando pergunta para o Dieguinho, e ele fez a seguinte pergunta para o Jorge Salgado, em relação aos 700 milhões, né? Que no começo falaram que era 700 milhões para pagar a dívida e mais 700 milhões, e depois ficou só na história que só tinha 700 milhões, colocando o Jorge Salgado na parede, que ficou totalmente pressionado e praticamente sem resposta ao vivo no programa dele. Então, vamos ouvir aí o que o presidente fanfarrão do Vasco falou em relação a isso. Bora lá. O Eric aqui é uma confirmação, tá? E a gente já até falou, mas vou ler a mensagem do Eric. Dieguinho, é fácil hoje dizer que é injusto porque não tinha dinheiro. Porém, na hora de se candidatar, todos sabem que pé o Vasco está. Isso não é desculpa. Tá registrada a mensagem do Eric, a gente já discutiu isso aqui ao longo do programa. E aqui é uma pergunta que, enfim, a hora já estourou. Era um assunto que cabia a gente até conversar com mais detalhes, mas o senhor responde, pode ser rapidamente. Thiago Ramos, gostaria de saber sobre a questão do valor da compra da SAF. A questão dos 2 potes, porque só 700 milhões. Só brevemente, o Luiz Melo teve uma coletiva logo assim, quando acaba a Série B, e eu estava lá e, salvo engano, a pergunta foi minha. Posso estar aqui confundindo, porque é muita coletiva que a gente participa, mas enfim, alguém perguntou sobre a questão dos tais 2 potes. Ele confirmou que eram 2 potes. Um para pagamento de dívida e o outro para investimento no futebol. Quando, na verdade, a gente vê que não é bem assim. É um aporte que ele entra direto no caixa do Vasco da Gama SAF e lá dentro da empresa constituída Vasco da Gama SAF, paga-se a dívida por lá e automaticamente esse recurso ele é reinvestido no futebol. Contratação de jogador, melhoria no CT, etc. Mas o que foi prometido era que eram potes diferentes, desculpa. Um que seria só para pagar a dívida e o outro só para investir no futebol. Isso de fato não acabou acontecendo. O que você pode falar sobre esse tema específico? Ô, Thiago, é o seguinte, quando a gente fez o negócio, a gente transfere 700 milhões de dívida e injeta 700 milhões no clube. Tá? Esses 700 milhões de dívida, tá, é responsabilidade da 777. Mas o Vasco é dono de 30% dessa empresa, automaticamente ele é dono de 30% dessa dívida também, concorda? Se ele é dono da empresa... Desse ponto de vista, o Vasco ainda é dono de 30% dessa dívida. Concorda? Concordo. A associação que ficou livre da dívida. A responsabilidade dos 700 milhões... Peraí, não é bem assim. Vamos esclarecer, vai. Vamos esclarecer. 700 milhões era a dívida do Vasco. Esses 700 milhões de dívida do Vasco passou para a SAF. Concordo. Para a SAF. O Vasco tem 30% da SAF. Sim. Então tem 30% dessa dívida. Foi o que eu acabei de dizer. Tá. Mas, e aí? Não, o que eu tô querendo dizer é que a associação ficou livre, ponto. Matamos 700 milhões. Sendo que, aonde essa dívida vai ser paga? Ela não foi paga à vista no cash, pá. Não. Ela foi transferida para uma empresa que o Vasco é sócio. Então, em tese, como o Vasco é sócio da Vasco da Gama SAF, ele continua tendo que pagar, porque ele é sócio dessa empresa, 30% dessa mesma dívida. Não, mas não é o Vasco que paga 30%. É a Vasco da Gama SAF. SAF mas o Vasco é sócio dessa empresa. Sim, mas tudo bem, é sócio dessa empresa, mas não é a associação que paga. Não. Entendeu? Mas essa é uma empresa que o Vasco é dono dela de 30%. 30%. Então tudo que entra de recursos que sai, o Vasco é solidário em 30%. Perfeito. E sobre os 2 potes? Isso foi vendido publicamente, mas na prática não se confirmou. Como que era assim? Um dinheiro que entra só para pagar a dívida e outro só para investir no futebol. CT, contratação de jogador, melhoria. Não, os 700 milhões entram para fortalecer o futebol e também pagar a dívida. Se você, por exemplo, você está devendo 700 milhões, dívida cheia. Mas aí tem alguém que diz assim, pô, se eu receber metade, para mim tá bom. Aí você pega esse dinheiro aqui e compra metade por metade e vai abatendo a sua dívida com uma vantagem financeira muito grande. Galera, nesse podcast rolou de tudo, né? E ele disse que é o melhor presidente da história do Vasco. Só pode estar de brincadeira, né? Esse senhor com a cara do torcedor vascaíno. Só pode não, né? Ele debocha do torcedor vascaíno. Com certeza ele está debochando, que é aonde que ele é o melhor presidente da história do Vasco. Não passa nem 1% de ser o melhor presidente da história do Vasco. É disparado o pior presidente da história do Vasco, sem contestação.
né, galera? Agora eu vou trazer aqui o giro de informação do Vasco aí em relação a jogador que pode pintar no Vasco em 2024. O Vasco aí, se ficar na primeira divisão, pode aí, né, negociar, mas tudo está muito difícil em relação à empresa 777. Mas vou trazer um jogador que se encaixaria muito bem para chegar aí nesse elenco do Vasco e ser titular absoluto, galera. Trata-se aí, galera, do meia Claudinho, que teve uma excelente passagem pelo Red Bull Bragantino. Hoje ele está no Zenit. O jogador que já teve seu nome ligado ao Palmeiras deve receber uma oferta mais forte do que o esperado em breve. O Flamengo está de olho também na situação do meia. O Vasco pode fazer uma investida para trazer o jogador para a colina histórica, mas infelizmente no momento é só uma especulação, até porque o clube no momento está em apuros com a empresa 777, que está dando calote em vários clubes e isso atrapalha o Vasco fazer possíveis contratações e trazer reforços de peso. Como eu disse, né, não passa de uma especulação em relação em Claudinho, que chama a atenção de grandes clubes brasileiros, né? E o Vasco tem que ter isso aqui, ó, para trazer o jogador. E infelizmente o que está acontecendo no nosso clube, né? A gente não tem, né, poder financeiro para trazer um jogador como esse, né? Mas se encaixaria muito bem, chegaria, já pegaria a camisa da mão do treinador e com certeza do lado do Payet ele ia fazer um ótimo meio de campo, né? Se viesse aí o Claudinho vestir a camisa do Vasco. Mas quem sabe as coisas melhoram, quem sabe o presidente que entrar, né, possa aí ajudar o Vasco a sair dessa situação, esclarecer as coisas, e o Vasco pode ir no mercado e trazer jogadores como esse, que traria muita qualidade para o elenco do Vasco. E claro, o torcedor vascaíno gostaria muito de ver Claudinho vestir a camisa do Vasco, né, galera? A verdade é essa. Então, cheguei ao final de mais um vídeo, agradecendo você que me acompanhou aqui até o final. Fique com Deus, hoje tem jogando o Vascão aí, torcer por mais uma vitória, o Vasco sair desse Z4 do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera, e até o próximo vídeo aqui do canal Vascão, o Gigante do Rio. Tamo junto e até o próximo vídeo.